Fala pessoal, beleza? Olha, finalmente a rifa desse lindo Satoru tá de volta, agora mais barato e com mais prêmios, se liga. Agora os números custam apenas R$10, tá? E além do Figure Action do Satoru, agora vocês concorrem a esses 3 quadrinhos e esse lindo pôster. E caso não saibam, a grana arrecadada irá servir para montar um PC para mim, para produzir mais e melhores conteúdos com certeza. Não perca tempo e adquira logo seu número, eu garanto que você não vai se decepcionar, porque a qualidade de tudo aqui é realmente impecável. Bora? R$10 por número, gente, me ajuda aí. Aô, lasqueira! Trem bom é coisa boa, viu? É sério que esse é o novo fertilizante? Ei, boa! Finalmente, a casa do Luizinho. Ah, galera, parece que eu vou ter que encontrar gasolina pra cachorro, cuidado! E voltar pra fazenda do Luizinho. É nessa construção aqui, ó, joga no... Tudo apagado, minha TVzinha ali de 32 polegadinhas. Caraca, aquele negócio era pra mim, velho, ainda bem que eu chutei. Ryu, Ken, Gaio, Chun-Li, Fei Long, Vega, 18 anos. Street Fighter 2. Galera, se tem algo na minha vida que serei eternamente grato, será o fato de que conheço animes por culpa do nosso amado e saudoso Silvio Santos, que agora se encontra em hostes celestiais. Foi graças à sua preocupação para com a preservação da inocência e do universo lúdico das crianças da minha época que a programação do SBT era a melhor do mundo no quesito manhãs. Sei que havia grande disputa naquele tempo por audiência, o que ainda continua de fato, mas a internet tem muito mais público atualmente que a TV aberta ou paga. Lembro que minhas manhãs eram recheadas de conteúdos atrativos, e embora a febre chamada Rede Manchete tenha sido algo relevante na infância do público dos anos 80 e 90, o SBT tinha suas joias como o Fantástico Mundo de Bob, aquele pica-pau legal da antiga, TV Cruz com uma programação pra lá de foda, mas a minha atenção sempre foram voltadas para os sábados. Era na manhã dos sábados que o maior de todos os animes, na minha opinião, passava, e ele se chamava Street Fighter 2 Victory, e eu sei, nesse dia também passava Dragon Ball, Fly e outras obras, mas essa é a minha favorita, porque foi com esse anime de Street Fighter que aprendi sobre o que de fato é uma verdadeira amizade. A amizade entre Ken e Ryu é algo que tá muito além, sendo como quase irmãos de sangue, sabe? Sinceramente, foi com Street Fighter que chorei na morte de um personagem pela primeira vez em um anime. E fala sério, pô, a morte do Nash enquanto o Gaio sobe as escadas é de dar um nó na garganta que minha nossa, até coisa na minha garganta aqui só de lembrar, cara. O que foi, Nash? Nash! E a luta do Ken contra o Ryu, dominado ali com o Cyberchip da Shadaloo. A música de fundo é uma coisa que empolga, emociona e me fazia ficar dividido entre o "não faz isso, cara" e o "salva ele, Ken". Cara, até hoje eu fico muito nessa dualidade. Realmente, Street Fighter 2 Victory me marcou positivamente, e embora ame o fato de ter acompanhado a animação da Liga da Justiça e a Sem Limites pelo SBT, a jornada do Ken Masters e do Ryu supera meu amor por essa produção da DC, que é a minha editora do coração. Mas bem, bora deixar a nostalgia de lado e bora falar sobre esse anime incrível? Vamos lá! Street Fighter 2 V, também conhecido no Brasil como Street Fighter 2 Victory, é um anime produzido pela empresa japonesa Group TAC. O anime é baseado no jogo de luta Street Fighter 2. A obra foi dirigida por Gisaburo Sugio,
que também dirigiu o filme Street Fighter 2 The Animated Movie. A série foi exibida pela primeira vez no Japão em 1995, de 10 de abril a 27 de novembro na YTV. Uma adaptação americana da série também foi produzida em 96 pelo grupo de dublagem Animaze e Manga Entertainment, tendo sido lançada na Austrália e nos Estados Unidos como uma série de fitas VHS em 97 e 98. Cada fita incluía 3 episódios e foi lançado em uma versão dublada e uma com legenda, que custava $5 a mais do que a versão dublada. Em 97, a ADV Filmes produziu uma dublagem em inglês exclusivamente para o mercado do Reino Unido, também lançado em VHS. No Brasil, como sabem, o anime foi exibido pelo SBT ainda lá nos anos 90 e no início dos anos 2000 passou no Cartoon Network. Em 2017, o anime foi adquirido pela Netflix, que mantém sua dublagem clássica ainda bem. Em Portugal, o anime foi transmitido em 2001 e em 2022 a obra foi adicionada ao catálogo do SBT Vídeos. Embora o anime seja uma adaptação do jogo, a série ganhou liberdade em adaptar sua história e personagens da franquia, o que deixou o anime ainda mais incrível. Mesmo com vários personagens e faltando alguns outros, a história da adaptação segue as aventuras dos bem jovens Ken e Ryu, 2 lutadores de Karatê Shotokan que percorrem vários lugares do mundo para melhorar suas habilidades de luta, e isso só acontece depois que os dois tomam uma surra humilhante por Gaio, o agente da Força Aérea Americana, que por ironia do destino, iria salvar a dupla no futuro próximo. Ao longo da jornada, a dupla conhece nossa amada Chun-Li, que pra mim é uma versão incrível. Ela aparece como uma espécie de guia e tadinha dela, só entra enfurada com esses dois, mas ela também é boa de porrada, uma personagem empoderada e sem frescura. Mais à frente, o trio conhece Fei Long, onde numa grande disputa com Ken, praticamente destrói um set de filmagens. Bem, depois disso, já bem distante do início de sua jornada, é a vez do Ryu se provar na prisão, após ser preso injustamente, e é na cadeia que ele conhece Sagat, e eles se enfrentam numa batalha pra lá de brutal e incrível, emocionante de verdade. Já distante de tudo isso e muitas experiências vividas, e Ryu solto graças à insistência e persistência de Ken em juntar provas e encontrar o verdadeiro culpado, provando sua inocência no processo, a dupla chega à Índia e conhecem Dalsim, onde descobrem sobre o Hadouken. Contudo, mesmo com tanta coisa vivida, a história começa de fato após a viagem à Índia, pois a organização criminosa conhecida como Shadaloo, liderada pelo enigmático Mr. Bison, está de olho na dupla, dado ao fato deles derrotarem uma de suas organizações subordinadas, conhecida como Ashura. Os agentes da terrível Shadaloo são muitos, porém, há aqueles que se destacam como o lutador russo Zangief, a assassina britânica Cammy, que executava seus alvos desconhecendo sua ligação com a organização de Bison. No grupo também temos Balrog, um agente duplo da Interpol, e o guerreiro espanhol sanguinário conhecido como Vega. Contudo, o sádico toureiro não está associado a Shadaloo nessa animação. Caso não saibam, Street Fighter 2 The Movie foi o responsável pela criação de Street Fighter 2 Victory, porém o anime é bem diferente do material de origem que é oriundo dos jogos. O anime apresenta novas versões da maioria dos personagens do jogo, onde não apenas as aparências, mas as histórias e personalidades foram modificadas para ser melhor aceito pelo público mais jovem. O anime foi transmitido em 1995, que é o ano de sua transmissão original, sendo apenas um ano após o filme, que conta com uma excelente trilha sonora com as bandas da época como Silverchair, Alice in Chains, Korn, que ainda representavam muito bem a cena underground. Na série Victory, as idades dos personagens foram alteradas para tornar a maioria do elenco mais jovem do que estavam nos jogos. Um ótimo exemplo se refere ao ano do nascimento de Ryu, que de 1964 passou para 1977. Certeza que um dos easter eggs mais legais do anime se refere ao Akuma sempre fazer sua pontinha, mas nunca participando de fato da animação. No filme animado de 94, ele também estava fazendo uma ponta numa cena, mas sem explicação, a cena foi retirada pouco depois. Mesmo a série deixando de mostrar outros personagens que estão presentes na franquia, a série de Victory não desaponta. Mas no filme animado, temos a aparição de E-Honda, Blanca, DJ e T-Hawk, que estão muito legais mesmo aparecendo rapidinho.
Por mais que seja difícil de crer, no Japão Victory sofreu com a baixa audiência e por isso foi cancelada, fazendo desta forma a participação de Blanca cair no limbo de obras descontinuadas. Com esse problema, para os episódios finais foi necessário reutilizar diversas cenas. Embora não tenha feito um estrondoso sucesso, Street Fighter 2 Victory se tornou um anime bastante respeitado por muitos fãs da obra e por admiradores da série de jogos. O anime foi considerado pelo site Screen Rant como a melhor adaptação da série Street Fighter, incluindo filmes e séries de TV. A animação foi exibida no SBT em 1995, apenas 5 meses após seu lançamento no Japão. Inicialmente, o SBT planejava adquirir apenas o desenho norte-americano Street Fighter The Animated Series, porém, o estúdio americano se atrasou na entrega da versão americana. Com o contrato de exibição fechado com o SBT, restou a Capcom trazer às pressas a versão que havia acabado de ser lançada no Japão, ou seja, praticamente a série havia saído do forno. Naquele tempo, os animes em japonês eram traduzidos para inglês e depois para o português, mas Street Fighter 2 Victory foi traduzido do japonês diretamente para o português. Olha o que a correria não faz, né, pessoal? Segundo o diretor de dublagem Nelson Machado Filho, responsável pelo clássico Nós Vamos ao Encontro do Mais Forte, e também pelo Você Não Vai Com a Minha Cara, disse o seguinte: um belo dia surgiu um desenho estranho na Megason. Era uma série japonesa com lutadores de vários tipos. Ninguém sabia muito a respeito daqueles personagens e a série estava toda falada em japonês. Tradutor japonês dos estúdios simplesmente não existia. A solução foi chamar um senhor japonês conhecido de alguém ali do estúdio. Ele fazia a tradução literal do que ouvia no desenho e depois adaptávamos a tradução dele para adequar a dublagem. Olha que loucura, né, pessoal? As décadas de 80 e 90 não eram para os fracos. Ou o cara se virava ou se virava e ponto. E claro que por esse motivo aconteceram alguns erros de tradução, como Dalsin sendo chamado de Bonzo ao invés de Bosan, que significa monge em japonês. Mas fala sério, cara, e a gente que ligava pra tradução, a gente queria ver a porrada comer, cara, é isso que a gente queria ver no anime, fala a verdade. Segundo também Nelson Machado Filho, que era o diretor de dublagem na época, disse que por muito pouco o Hadouken se chamou Fireball. A produtora japonesa responsável pelo anime sempre enviava sugestões de tradução, e uma dessas sugestões era que o Hadouken fosse chamado de Fireball. Ainda bem que isso não aconteceu. Porém, o diretor de dublagem conduzia uma pesquisa de campo visitando casas de fliperama na época, para ouvir as sugestões dos jogadores sobre os nomes dos personagens e dos golpes. Segundo o diretor, embora nunca tivesse jogado Street Fighter, ele sentia que já havia visto tais figuras em algum lugar, porém não sabia onde, mas então se lembrou de ter visto o jogo no shopping. O famoso bordão do Ken no anime "Ih, ó o cara aí" surgiu durante a dublagem numa brincadeira, e acabou que o diretor gostou da ideia e deixou a frase na gravação final. A fantástica e empolgante trilha de Street Fighter 2 Victory foi composta por Kawasaki Masahiro e lançada em CD em 27 de setembro de 1995. Olha galera, não sei vocês, mas da década de 90, esse é o anime que mais gosto na vida, porque é muito legal ver e sentir a lealdade e irmandade que o Ken e Ryu têm. Acho que a amizade deles me fez gostar do anime a partir do momento em que o Ken tenta sem descanso provar a inocência do Ryu, enquanto o coitado sofre o pão que o diabo amassou na cadeia. Porém, tem a luta com o Sagat, né, que é fenomenal, e a cena do Hadouken na praia, e a luta na caverna, e o couro que o Guile dá neles, cara. Vixe Maria, é tanta coisa que esse vídeo vai ficar com 10 horas se eu continuar falando. Mas, e vocês galera? Assistiram esse anime na época? Gostam de qual cena? Quem preferem? Ken ou Ryu? Manda aqui nos comentários a opinião de vocês, e se curtiram o conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu galera, até! Eu vou acabar com você, Bison! Hadouken!